Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Partido dos Panteras Negras, organização política que ficou famosa nos anos 60 por lutar pela conquista de direitos civis para pessoas negras nos Estados Unidos. Mas o que muitos de vocês talvez não saibam é que um de seus principais representantes foi brutalmente assassinado no quarto de seu apartamento, no ano de 1969. Olá, bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. Fred Hampton foi um grande nome do Partido dos Panteras Negras, um jovem que aos 21 anos assumia a liderança de um dos movimentos mais importantes da história norte-americana. Hampton sempre foi um jovem estudioso e ao terminar o ensino médio ingressou no Triton Junior College, uma faculdade comunitária do estado de Illinois, onde formou-se em Direito. Hampton tinha o objetivo de se graduar em Direito para poder usar o aparato legal contra os abusos que a polícia cometia frequentemente contra a população negra. Desde jovem mostrou seu potencial de liderança, o que pôde ser visto quando assumiu a liderança do Conselho Juvenil da Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor, NAACP, na sigla em inglês. Ele trabalhou para que fossem feitas melhorias nas instalações recreativas e educacionais na comunidade de Maywood, esperando assim alcançar uma mudança social através de um ativismo pacífico. Na mesma época em que Hampton se destacava localmente, o Partido dos Panteras Negras começava a ganhar proeminência nacional e chamou a atenção daquele jovem que queria transformar sua comunidade. Assim, Hampton muda-se para Chicago com o intuito de se juntar a essa nova organização, que buscava a autodeterminação do povo negro e sua ascensão social e econômica. Já fazendo parte dos Panteras Negras, Hampton esteve à frente de uma das maiores conquistas do partido na cidade de Chicago, a formalização de um pacto de não agressão entre as gangues que dominavam as ruas da cidade. Hampton argumentou com eles que suas disputas e conflitos raciais e étnicos só os levariam cada vez mais à pobreza. Nesse episódio, Hampton já demonstrava sua clara noção de consciência de classe e de como isso era importante para a ascensão social das camadas populares, independente de sua origem étnica. Além disso, foi fundamental dentro do programa Café da Manhã para Crianças Pobres, que era oferecido para qualquer criança que tivesse dificuldade em fazer uma boa refeição antes de ir para a escola. Teve destaque também no programa de supervisão comunitária, que cuidava da brutalidade policial contra a população negra. Quando ele e outros Panteras Negras seguiam a polícia para fiscalizar as abordagens, usavam o seu conhecimento da lei como defesa. Demonstrando suas habilidades de liderança, oratória, organização, carisma e mobilização, Hampton cresceu rapidamente dentro do partido e logo assumiu a presidência do partido em Illinois e a vice-presidência nacional. Mas Fred Hampton começou a chamar a atenção nacionalmente quando o cofundador dos Panteras Negras, Bob Seale, foi preso em Chicago, em setembro de 1969, acusado de conspirar e incitar um tumulto contra a Convenção Nacional Democrata, que havia acontecido em 1968. Sendo depois julgado sob acusações de assassinato de um membro dos Panteras Negras que era suspeito de ser um informante do FBI. Durante seu julgamento, Bob Seale queria representar a si mesmo no tribunal, ou seja, ser seu próprio advogado, e insistiu em declarar seus direitos. Mas além de negar esse direito, o juiz Julius Hoffman ordenou que fosse colocada uma mordaça em sua boca e que o amarrassem na cadeira. Durante seu julgamento, surgiram muitos protestos exigindo que o tribunal parasse o julgamento e foi nesse período que Fred Hampton ganhou relevância e chamou a atenção por seus fortes discursos durante tais protestos. Uma de suas frases mais marcantes foi, abre aspas, "Você pode prender um revolucionário, mas não pode prender a revolução", fecha aspas. Nesse momento, Hampton ajudou a construir uma base mais ampla junto aos Panteras Negras, incluindo tanto hispânicos quanto ativistas brancos que compartilhavam ideais ou objetivos semelhantes, e foi provavelmente isso que o tornou um grande alvo para o FBI. O FBI, liderado por J. Edgar Hoover, estava determinado a evitar que uma coesão entre o ativismo dos Panteras Negras e outros ativismos políticos fosse estabelecida. Assim usou o COINTELPRO, o programa clandestino
pois ilegal, que o FBI mantinha para investigar, sabotar e intimidar movimentos políticos e sociais, revolucionários ou de esquerda, considerados uma ameaça aos Estados Unidos. Por meio do COINTELPRO, o FBI perseguiu vários agentes políticos como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, inclusive mandando uma carta a Martin Luther King sugerindo que seu suicídio era a melhor saída para solucionar o impasse entre ele e o governo. Tal programa registrava em seus documentos o medo do surgimento de um Messias negro, capaz de unir diferentes lutas sociais e fomentar um levante contra o governo dos Estados Unidos. E Fred Hampton se encaixava exatamente nesse perfil tão temido. Para colher informações, o FBI recrutava algumas pessoas para que se infiltrassem dentro do Partido dos Panteras Negras, e um deles acabou muito próximo de Hampton. Foi assim que, na madrugada entre 4 e 5 de dezembro de 1969, a polícia de Chicago invadiu o apartamento de Hampton e fez entre 82 a 99 disparos, o matando em sua cama. Ele tinha apenas 21 anos. Outro líder dos Panteras Negras, Mark Clark, também foi morto no ataque. Embora as autoridades afirmassem que os Panteras Negras abriram fogo contra a polícia que estava lá para cumprir um mandado de busca por armas, mais tarde surgiram evidências que contavam uma história muito diferente, que o FBI, o Ministério Público do Condado de Cook e a polícia de Chicago conspiraram para assassinar Fred Hampton. Uma investigação conduzida depois do tiroteio revelou que apenas um tiro foi disparado pelos Panteras. Um tiro que teria saído da arma de Mark Clark, ao deixá-la cair no chão quando foi atingido pela polícia. A arma teria caído e disparado em direção ao teto. Noam Chomsky chamou a morte de Hampton de o crime doméstico mais grave da administração Nixon. Após alguns dias do assassinato de Hampton, a polícia ainda tentou invadir mais uma casa dos membros dos Panteras Negras, mas dessa vez houve resistência e tiroteio, com cenas que ficaram marcadas na história. É no mínimo intrigante, para não dizer abertamente racista, como o FBI e o governo dos Estados Unidos se esforçaram tanto para dissolver o Partido dos Panteras Negras, enquanto a Ku Klux Klan, organização abertamente racista, existe até hoje. Como podemos ver nessa história, um governo determinado a eliminar seus inimigos, sejam eles reais ou imaginários, pode ir até as últimas consequências se o povo não estiver pronto para repudiar tais ações. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.